Seja muito bem-vindo! Está começando o programa Empresários de Sucesso. Em alguns momentos da vida, o apoio e a orientação de um bom advogado são fundamentais para a gente enfrentar algumas situações. Quem já precisou de um profissional do direito, acredito que a grande maioria das pessoas, entende bem o que eu estou falando. A nossa conversa é com o Dr. Eduardo Veríssimo Inocente. Ele é sócio proprietário do escritório EVI Sociedade de Advogados, que completou 18 anos de história em julho de 2019. Dr. Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você. O currículo dele é extenso. Fundador do escritório que leva seu nome, foi professor por muitos anos, é mestre em Direito Difusos e Coletivos, pós-graduado em Direito de Família, diplomado em Seminários Internacionais, autor de livros e por aí vai. E toda essa história começou em 2001. Foi mesmo na base da cara e da coragem? Exatamente, Karina. Na verdade, eu acredito que eu gosto de ir pelo caminho sempre mais difícil, porque eu poderia ter arrumado um emprego, mas eu sentia dentro de mim que eu poderia estar à frente de um escritório de advocacia. Então, assim, no começo foi muito difícil, porque eu me formei muito cedo, fiquei um ano, uma oportunidade da faculdade de estudar fora, e quando eu voltei, pelo fato de ser novo, as pessoas ainda não depositavam muita credibilidade em mim. E o começo, sempre para o recém-formado, é difícil. Mas ao longo do tempo eu comecei a me engajar em alguns projetos, como por exemplo a Comissão do Jovem Advogado, e comecei a perceber que efetivamente aí eu precisava fazer algo diferencial no mundo jurídico. E hoje o escritório atua em quais áreas do direito? Direito empresarial, direito civil, direito de família e direito trabalhista. O que vocês prezam muito é atender cada cliente de forma única, personalizada. Como fazer isso na prática? Olha, eu sempre penso como eu gostaria de ser atendido. Tá? Então, eu penso que as pessoas, quando vão procurar um advogado, elas querem se sentir acolhidas. Elas querem que o caso delas seja olhado, principalmente pelo gestor, pelo representante do escritório, de uma forma especial. Então, assim, eu não tenho limitações, eu não sou o tipo de advogado que a pessoa não consegue falar. Eu sempre estou disponível, até porque hoje as ferramentas permitem isso. E por mais que eu não consiga dar uma resposta de imediato, o cliente tem certeza que eu vou responder a ele, independentemente se for logo quando ele mandou uma mensagem ou se for no final do dia. Ele tem que se sentir especial, ele tem que se sentir acolhido pelo meu escritório. Jamais mais um número, né? Eu não gosto muito dessa ideia de eventualmente a pessoa ligar para o escritório, ela ter que falar o número do processo dela para poder ser identificado. Eu acho que assim, quando você vai procurar um médico, quando você procura um advogado, você quer alguém que você perceba que está inteirado do teu caso, do teu problema, e que você também perceba que vai fazer o melhor pelo teu caso, né? E como fazer com que o cliente entenda com clareza o caso dele? A gente costuma brincar, fala que alguns advogados falam juridiquês, que é uma linguagem muito técnica, né? Como é que vocês fazem no escritório para não acontecer isso e cada cliente acompanhar e saber com clareza, com exatidão, o que está acontecendo no processo dele? Eu tomo muito cuidado e passo isso para a minha equipe também, para falar e para passar, principalmente, por exemplo, o andamento processual, de forma didática. Como, na verdade, eu sou professor, e aí, consequentemente, eu tenho que passar as informações de uma forma clara para o aluno, um conteúdo jurídico, eu entendo que o cliente tem que saber da mesma forma. Ele tem que entender o que está acontecendo. E por muitas vezes, o que se passa é que o cliente finge que entende, porque ele tem vergonha de perguntar para o advogado, como eventualmente um processo que ele tem maiores dúvidas, ele não estende a conversa, talvez pela linguagem do advogado, e isso não pode acontecer. O advogado tem que ser didático, ele tem que passar para o cliente a informação da forma que ele entenda. E perguntar para o cliente, você entendeu? Se você não entendeu, eu te explico, até que o cliente se faça por entendido da situação. E como garantir parcerias tão duradouras com os clientes? Olha, Karina, eu acredito que a base de parcerias duradouras seja, na verdade, a transparência. Tá? O cliente ser atendido com transparência, com pontualidade, tendo resposta da demanda que ele traz para o escritório. Isso tudo fortalece a parceria e faz com que o cliente se sinta à vontade a ponto de querer ficar contigo por muitos e muitos anos, que é o que acontece hoje em dia no escritório. O direito faz parte da nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente nem se dê conta disso. Por exemplo, posso viajar com uma criança sem a presença dos pais, fui demitido, não recebi todos os direitos, como é que fica a questão da pensão alimentícia no caso de um divórcio? Ou seja, em algum momento da vida, quase todas as pessoas vão precisar de um advogado? Felizmente sim, Eu diria que o advogado tem a sua importância. Mas mesmo que a pessoa não vá a um escritório de advocacia ou não procure um advogado, ela vai ter que se deparar com o direito para obter as respostas das perguntas
como por exemplo você trouxe aqui. De questões cotidianas, né? De questões do dia a dia. O que o escritório faz, na verdade, é facilitar o entendimento das pessoas através de vídeos. Nós temos um projeto no escritório que acaba fazendo com que sejam respondidos perguntas do cotidiano, do dia a dia, em 60 segundos. Algo rápido que dê para a pessoa ver no ônibus ou no metrô ou em casa e que vai de encontro com questões que todo mundo tem dúvida. Como, por exemplo, se eu posso dividir um prato no restaurante, se eu sou obrigado a pagar um objeto que eu quebrei dentro de uma loja que não observou o sistema de segurança. Então, assim, o advogado também, como um prestador de serviço, independentemente de atender o cliente no seu escritório, eu entendo que tem esse papel, essa função social, E nós, no escritório, tentamos fazer com que essa informação chegue às pessoas da melhor forma possível, utilizando as redes sociais, que hoje aí é um grande diferencial, Aliás, a gente pode dividir o prato do restaurante? Pode na verdade dividir o prato do restaurante, o prestador de serviço, o restaurante não pode se negar e ainda é obrigado a fornecer a louça. É interessante, Porque muitas coisas a gente fica tão no automático que a gente desconhece o que a lei de fato diz, É porque o que acontece é que às vezes você se depara com informações, por exemplo, dentro dessa perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, que não vai de encontro com o que de fato a lei diz. Então, e por muitas vezes te deixa intimidado dentro de uma situação e você, por desconhecer o direito, ou melhor, o seu direito, você acaba simplesmente acatando aquilo que não necessariamente é lei. Muitos advogados que passaram pelo seu escritório como estagiários hoje são profissionais bem-sucedidos. Como é que você encara aí essa missão também de formar profissionais para o mercado? Eu acredito que isso, na verdade, venha do fato de eu ser professor. Eu fui por muitos anos professor, acabei o ano passado deixando a docência em razão do crescimento do escritório e também da paternidade, mas por muitos anos eu tive que lidar com formação de alunos. Então eu levo isso para o escritório e para mim é um prazer saber que um profissional que um dia passou pelo meu escritório, hoje é um profissional que atende a demanda da atualidade e bem sucedido. Então eu faço isso de coração mesmo, por gosto, para que efetivamente esses profissionais se destaquem no mercado. Como é que você e sua equipe se atualizam num mundo com tantas mudanças? Nós temos alguns projetos no escritório, como esse que eu disse agora há pouco dos vídeos, e também um projeto que chama Compartilhando Conhecimentos. Então, uma sexta-feira a cada mês nós nos reunimos e os advogados trazem a demanda nova, para abrir para discussão, para que a gente possa entender quais são os entendimentos dos tribunais a respeito daquela questão, e isso é muito valioso. Além de grupo que a gente tem nos próprios aplicativos, que fazem com que sempre quando um advogado tem conhecimento de alguma novidade, passe para os outros advogados. E conversas paralelas, no almoço, ou às vezes numa saidinha para comer um lanche, a gente consegue aí, no meio da conversa, se atualizar. Ou seja, os profissionais estão 100% conectados aí com essa demanda atual. Precisa, porque o direito, o mundo está dinâmico e isso também vai de encontro com o direito e a gente não pode ficar desatualizado, porque se a gente não tem conhecimento, você pode ter certeza que alguém vai ter. O escritório acabou de ganhar o selo Quality Justiça 2019, que é um selo internacional de qualidade do atendimento jurídico. Por que você acredita que o escritório teve esse reconhecimento? Olha, eu acredito que sejam vários fatores, Eu sou, como gestor, como representante do escritório, uma pessoa que me preocupo desde o alimento que está sendo servido para os meus funcionários, conversando com a cozinheira, até o mais alto grau de decisões que eu tenho que tomar. Então, assim, esse conjunto de fatores, essa preocupação com a excelência, com o atendimento de excelência e também preocupação do desenvolvimento da minha equipe, eu acredito que é o que reflete, o fato de nós sermos um dos ganhadores do prêmios aí, selo Quality 2019, Justiça. Bom, você é um apaixonado pela profissão. Queria que você contasse o que você deseja aí para os próximos 18 anos do escritório. Olha, eu penso no crescimento, como qualquer empreendedor, só que no crescimento com qualidade, sem perder a essência. E essa essência, ela diz justamente no atendimento personalizado, no fato do cliente se sentir acolhido no meu escritório e, consequentemente, também saber que a demanda dele está sendo olhada não só por mim, mas pela minha equipe com um olhar especial. Doutor Eduardo, obrigado pela presença e por esse bate-papo tão interessante sobre o direito. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando alguns momentos aí da profissão contigo. O Empresário de Sucesso fica por aqui. Até a próxima!